Olá, meus amados irmãos de todo o Brasil, bendito seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus por mais um dia de vida que Ele tem promovido para todos nós, para mim e para você, meu irmão, para você, minha irmã. Hoje é 29 de setembro de 2024. Eu passei 40 dias com a minha mãe no hospital, em uma batalha espiritual muito grande, onde no dia 3 agora de setembro desse mês de 2024, minha mãe partiu para a glória. E tudo foi falado e profetizado de acordo com aquilo que iria acontecer com a minha mãe. E graças a Deus, eu louvo a Deus por Ele ter promovido essa grande salvação para a minha mãe, Dona Anizete de Lima Romualdo. Que Deus abençoe a todos, né? Por isso que eu fiquei um tempo meio afastado, sem publicar nada no YouTube, nem no Facebook, nas redes sociais. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Deus abençoe. Eu quero mandar meu abraço aqui para o pastor José Ademir, aí de Florianópolis. Me aguarde, Florianópolis. Dia 8 de novembro, estamos aí numa campanha evangelística em cultos de cura e libertação, aí na cidade de Florianópolis, com o pastor José Ademir. Irei também conhecer outros pastores da mensagem nesta região. Dia 8 de novembro de 2024 ao dia 18 de novembro de 2024, estarei em Florianópolis. Vou até a cidade de Brusque e também ao balneário Camboriú. É pela graça e pela misericórdia do Senhor. Um abraço, pastor José Ademir, Gideão de Deus. Também um abraço aqui para o meu nobre amigo pastor Juarez Mazuco, aí da cidade de Criciúma, também em Santa Catarina. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Um abraço também para o irmão José Carlos, meu amado irmão precioso, colaborador deste ministério. Este é o único irmão no Brasil que colabora com esse ministério aqui. Esse ministério aqui, aqui a gente não vive atrás de dinheiro de ninguém. Esse irmão, ele tem o prazer de dizimar, de ofertar aqui para esse ministério, para que nós possamos ajudar aqueles que mais precisam. O irmão José Carlos, ele mora na cidade de Francisco Morato, aí também em São Paulo, que eu irei lhe visitar também, lhe dar um grande abraço. Amém? Vamos falar desse tema aqui, ó. O irmão Branda pregou a mensagem amnésia, que está aqui. A mensagem amnésia. Amnésia espiritual. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Amós, no seu capítulo 3. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Vai andar duas pessoas juntas se não tiver de acordo? Hein? Está havendo acordo dentro da mensagem? Quero logo começar dando logo na jugular. Está todo mundo de acordo dentro da mensagem? A mensagem pregada no Brasil é uma só? Certamente não, porque está todo mundo em desacordo. Então jamais poderão andar dois juntos se não tiverem de acordo.
apanhando a multidão para si. Cada um tem seu ismo, e cada ismo desse tem seu líder, tem seu cabeça. Então é contrário à palavra de Deus. Jamais vão estar de acordo. Então, diz aqui, bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Aqui ele faz 8 a 9 perguntas. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada sem antes revelar ao seu ungido, sem antes revelar aquilo que ele irá fazer ao seu homem, ao seu ungido, ao seu profeta, ao seu mensageiro. Isso foi no princípio e também será no fim. Não adianta. Tem que vir através do assim diz o Senhor. Porque se não vier o assim diz o Senhor, não é Deus. Por isso que você está vendo, meu irmão, minha irmã, em cada esquina você está vendo esses profetas de meia tigela, esses profetas de meia pataca, profetizando coisa que Deus não mandou dizer. É o que mais você vê nesse movimento fajuto chamado movimento pentecostal e neopentecostal. Pode olhar se não é a verdade. Em cada esquina você está vendo um pé de sapo desse dizendo, profetizando coisas que Deus não mandou dizer. Aí o mundo está aí, nessa decadência moral, nessa decadência espiritual. Você está vendo, você está acompanhando e você está vendo que você não está cego. Porém, a natureza está dando seus anúncios, a natureza aí está clamando, a natureza está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. É isso que diz a palavra de Deus. E aqui, meus amados irmãos, o profeta Amós, quando ele foi levantado por Deus para trazer uma mensagem de advertência ao povo de Israel, porque lá em Samaria, em todo Israel, o povo tinha esquecido dos mandamentos do Senhor. Estava todo mundo, sabe, na condição que estamos hoje. Ninguém dava mais crédito para nada. As mulheres eram tudo seminua, sem ter vergonha na cara. A mulher era uma exposição de corpos, sabe, de mulheres na rua da cidade. Assim era lá em Samaria. E o povo esqueceu de Deus. A coisa estava tão preta, estava tão feia que não estava mais nem aí com os mandamentos do Senhor. E Deus mandou um profeta para dizer, olha, está tudo errado aqui, ou vocês vão se alinhar, ou vocês voltam ao primeiro amor, ou vocês voltam a se enquadrar com a minha palavra, ou eu vou destruir todos vocês. E assim foi. Deu o quê? Uma amnésia espiritual nas pessoas. As pessoas esqueceram de tudo. Estava completamente numa amnésia espiritual. O povo esqueceu. Estava tudo assim, feito um robô, né? Tudo feito um zumbi. Era um monte de zumbi na cidade de Samaria, a prostituição, a pouca vergonha, campeava na cidade por tudo que era lugar. E Deus disse, eu vou destruir tudinho se não se consertar. Então, meus irmãos, essa amnésia espiritual que o profeta Amós levou a mensagem de Deus para chamar o povo à atenção, para que o povo se convertesse, para que o povo voltasse para a palavra, o profeta Amós levou a mensagem. Hoje também não é diferente.
O irmão Brana pregou, está aqui a mensagem, amnésia espiritual, está aqui. O irmão Brana fala de muitas coisas. Aqui o irmão Brana diz que as mulheres deveriam ter vergonha na cara. Parágrafo 15. Apenas deixe o tempo esquentar e você não tem que ir a shows algum. Elas estão nas ruas, elas as mulheres, em todos os lugares, de qualquer forma. Que vergonha para vocês, mulheres, que fazem uma coisa como esta. Vocês não se envergonham de si mesmas? Porque elas andavam tudo praticamente nuas nas ruas da cidade, né? O irmão Brana fala aqui, ele diz aqui, ó, no seu parágrafo 8, não tem as igrejas aí tão cheias de prosperidade, né? Tem um irmãozinho na igreja, o irmãozinho era pobre, não tinha condições de nada, passava um apertozinho danado, às vezes vendia um gás, às vezes vendia uma galinha, cortava a galinha na feira, ou entregava gás, né? Mas Deus era com aquele irmão. Aí o irmão foi e enricou. De uma hora para outra, não sei o que aconteceu, só ele e Deus sabe, esse irmão enricou. Ficou rico, aí já baixou nele o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência, e começou a postar sua riqueza, os seus carros importados, as suas casas em condomínio fechado. Então Deus está abençoando. Mas de que maneira você conseguiu aquilo? O irmão Brana diz aqui, ó, ele teve uma amnésia. Esse irmão, ele teve uma amnésia. O que é que o irmão Brana diz aqui? Nem toda prosperidade, isso quer dizer que é de Deus. O irmão Brana diz no seu parágrafo 8, na mensagem amnésia. Agora, eu quero falar sobre a amnésia espiritual. Agora, este companheiro, este irmão do qual eu estou falando, do qual estamos falando, o Amós, no caso o profeta, vamos por um momento lançar uma base antes de entrarmos no texto. Isto foi durante o tempo da grande prosperidade em Samaria. Israel tinha prosperado, eles tinham realmente ido após o mundo e tinham prosperado. Nem sempre prosperidade, presta atenção agora nisso aqui, nem sempre prosperidade é um sinal de bênção espirituais, mas às vezes é o contrário. As pessoas pensam que talvez você tenha que possuir muitos bens terreais para mostrar que Deus está te abençoando. Isto não é verdade. Às vezes é ao contrário. Às vezes você pensa que é Deus que está te abençoando, mas não é. Porque aquilo que você prosperou, aquilo que você conseguiu, não foi da maneira correta. Muitos têm que até que roubar, dar trambique, mentir, né? Para vender algo, tem que mentir para as pessoas, aí conseguem dinheiro fácil. E o caminho disso é caminho de morte. O irmão Brana diz aqui no seu parágrafo 31, ele fala assim: veja, aquilo foi amnésia porque ele tinha se esquecido que ele era um rei. Ele tinha se esquecido que ele era um ser humano. Ele pensou que era um animal. Falando dali do rei Nabucodonosor. Então ele agia como um animal porque ele esqueceu que era um ser humano. Isto é tão fácil hoje. E às vezes esquecemos o que é a igreja cristã. A igreja hoje ela esqueceu quem ela é. Ela não tem mais identidade. Ela perdeu toda a identidade. A igreja de hoje ela não sabe mais o que é adorar. Ela não sabe mais o que servir a Deus. Por quê? Ela entrou numa amnésia espiritual. Ela esqueceu de tudo. Ela esqueceu do pedestal dos pergaminhos de Deus. Ela esqueceu dos mandamentos
mensagem de hoje aqui no Brasil e ao redor do mundo, a mensagem está aí nessa decadência espiritual, nessa amnésia espiritual. Os homens que estão em cima dos púlpitos estão pensando só no seu bem pessoal, juntando bens para si. Deu uma amnésia espiritual nesse povo. Deu uma amnésia espiritual. O irmão Brana fala que a igreja está nessa condição, como ela está hoje. Eu falei um tempo desse, o que está faltando no povo é caráter. O que está faltando nesse povo da mensagem, de pastores a membro, é caráter que não tem. Qual é o caráter, pastor Josimar? Caráter da palavra, caráter da mensagem, caráter de Cristo. Se tivesse caráter de Cristo, a igreja não estava nessa balbúrdia que estamos vendo hoje. Nessa competição, né? Nessa disputa política que estão vendo hoje dentro das igrejas. Com esse monte de ismo, esse monte de movimentos, cada um tendo um cabeça. No seu parágrafo 38 da mensagem Amnésia, o irmão Brana diz assim: eu quero parar aqui um minuto para dizer uma coisa. É a mesma coisa entre nosso povo hoje, que se chama cristão. É a mesma coisa. Seu caráter, se você simplesmente percebesse, perceba aí, meu irmão. Perceba aí, minha irmã da mensagem. Você, minha irmã, que tem esses cabelões, que veste essas saionas, cobrindo os dedos dos pés. E o caráter? E o caráter espiritual, como é que está? Qual é o caráter que vocês têm? Vocês amam uns aos outros? Vocês amam aquele que está lá na rua no relento? Hein? Homens da mensagem, mulheres da mensagem, de pastores a membro, vocês amam seus irmãos? Vocês amam? E aquele que está lá na rua, na calçada, dormindo no relento? E aquela prostituta? Vocês amam? Hein? E nossos irmãos católicos, denominacionais, assembleianos, batista, presbiteriano, vocês da mensagem, vocês amam a eles? Ah não, eu sou da mensagem. Estufam o peito, tudo como um peito de pombo. Ah, eu sou da mensagem. Que mensagem você é? A mensagem você precisa ter o caráter dela. Se você é pastor, se você é membro de igreja, se você não tiver o caráter disso aqui, você está só enxugando o gelo. Enxugando o gelo, construindo igreja, gastando milhões em construção de igreja e levando o povo para a tribulação. Porque é esse o destino. Mas por quê? Porque o povo entrou em uma amnésia espiritual. Veja a condição espiritual desses tabernáculos pelo Brasil afora. É só você observar. Observe bem. Veja a condição espiritual de muitos tabernáculos da fé pelo Brasil afora. Entraram em uma convulsão espiritual, uma amnésia espiritual. Sabe o que aqui temos muito hoje? Vocês sabem o que aqui temos muito hoje em cima dos púlpitos aí, da mensagem? Temos muita letra. Os homens conhecem muito a letra da mensagem, isso aqui, ó. Conhecem muito da letra. Conhecem tudo de letra. Conhecem parágrafo por parágrafo. E o negócio é falar. O irmão Brana disse. O irmão Brana falou. O irmão Brana fez. O irmão Brana isso. O irmão Brana aquilo. E ele? E vocês? E você? Porque o caráter da mensagem tem que estar em você. Você pode ser pastor, você pode ser doutor em teologia, porque hoje está assim. Dentro da mensagem nós estamos vendo muitos pastores doutores em teologia. São PhD em sabedoria da letra.
só tem letra. A maioria dos senhores só tem letra, não tem a unção da letra. Vocês estão perdidos. Vocês estão levando o povo para a perdição e não para a salvação. Porque se iludiram com a letra. É muita sabedoria em cima do púlpito. É muita teologia, é muita filosofia, é muito isso, é muito aquilo. Como diz o ditado, é muita farinha para pouca carne. Não tem! Está faltando o caráter da mensagem na maioria desse povo. Por quê? Porque a amnésia tomou conta da igreja. A amnésia tomou conta dos púlpitos. A amnésia tomou conta das mulheres. A amnésia espiritual tomou conta dos homens. O povo está tudo assim, feito um zumbi. São uns zumbis religiosos. Tudo assim, ó. O que é que você tem, irmão, que está assim? É santidade. Que santidade, coisa nenhuma. Isso é farisaísmo. O nome se chama fariseu. É o que nós temos muito hoje. Né? Então, entrou nessa amnésia espiritual o povo, irmão. Eu estou falando porque é verdade. Eu vi agora, no acompanhamento da morte da minha mãe, que eu acompanhei 40 dias ela, e eu vi como era o mover de Deus na vida dela. Como aconteceu, quando desceu o grande amor de Deus sobre ela, o rosto dela começou a brilhar, o rosto dela ficou rosado, feito uma manga rosa. E tudo aquilo, Deus profetizando, Deus falando como ia acontecer. E minha família, meus irmãos, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, tudo revoltado comigo, porque eu estava dizendo, Deus vai levar minha mãe, Deus te levará, tu logo estarás atravessando o rio, segurado na mão do teu Senhor. E isso aconteceu. E eu vi o que é. Ali, o que é a mensagem ali naquele momento? Ali naquele momento da minha mãe, não era pregadores, sabidões que tem dentro da mensagem que ia fazer nada, não. Não era a letra que ia fazer nada, não. Não era, não. Ali não adiantava de nada. Ali a única coisa, o que adiantou foi o amor. O amor de Deus, o amor sublime de Deus, que tomou conta daquele quarto de hospital. E a glória de Deus encheu todo aquele lugar para levar a minha mãe a atravessar o rio. Foi uma experiência muito forte que eu tive com relação ao Evangelho e com relação ao amor divino. Você, meu pastor, vocês pastores da mensagem, vocês não têm ideia do que é esse amor de Deus. Você pode levar o tempo todo pregando sobre o amor divino. Mesmo assim, você vai estar muito distante do que é esse amor de Deus. Por isso que eu falo e vou continuar pregando como prometi para minha mãe antes dela morrer. Mãe, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou continuar pregando a palavra de Deus, pregando a mensagem do profeta de Deus, da mesma maneira como ele deixou. Aqui não tem nada que se desviar. Aqui nesse ministério aqui, ministério seguindo a coluna de fogo, já está dizendo, seguindo a coluna de fogo, já para tirar o homem de tempo, já para tirar o homem da frente. Mas o povo da mensagem quer seguir o homem, né? Uns estão seguindo a Joaquim Gonçalves, que já morreu. Outros estão seguindo a Osmar, lá de Franca, também que já morreu. Outros estão seguindo a César Augusto e estão seguindo ao homem. Por isso que esse ministério aqui, seguindo a coluna de fogo, você não tem que seguir homem nenhum. Você não tem que ter orientação de homem. Você precisa ter a orientação do Espírito de Deus na tua igreja, na tua vida, para que o Espírito do Senhor possa encher e a casa seja tomada completamente pelo poder da sua glória. É isso que Deus quer fazer. Mas os caras estão tudo inchados. A maioria desses homens estão em cima dos púlpitos, são tudo inchados.
tá tudo orgulhoso, soberbo e arrogante. O negócio é só isso, ó. O negócio é ter poder econômico, é encher a igreja como encher a linguiça. Eu não estou pregando aqui para encher a igreja, não. Eu prefiro aqui ter uma igreja aqui, 2, 3 gato pingado aqui, mas está ensinando as pessoas o que é ser um cristão verdadeiro, o que é ter o caráter de Cristo. Eu não posso me enganar. Eu não posso me enganar. Como é que eu vou enganar as pessoas? Ou eu prego aquilo que é para pregar, ou eu falo aquilo que tem que falar. Então é melhor ficar calado. É melhor pegar seu banquinho, ó, e pular fora. Sai fora. Mas não, eu vou continuar aqui, na batuta aqui, da mesma maneira, pregando o que tem que pregar, falando o que Deus quer que fale. Nós estamos no momento final da igreja, nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos nos converter, nós precisamos tirar de nós essa amnésia espiritual que está grande dentro da mensagem. Devemos parar com essa competição dentro da mensagem. Porque o povo está indo para a tribulação. O povo está sendo ensinado a cair dentro do buraco da grande tribulação. E não é isso que Deus quer. Então vamos nos unir, mas na palavra. O irmão Brana diz aqui, ó, companheirismo. Você quer ter companheirismo comigo, pastor? Hein? Senhores ministros, homens de Deus, da mensagem, você quer ter companheirismo comigo? Eu vou te dar uma receita. Tá aqui, ó, mensagem, todas as coisas, parágrafo 31. O irmão Brana diz assim: desde aquele tempo, esse tem sido o único lugar de companheirismo, onde Deus se encontra com o homem. Antes disso, ele se encontrava com ele no jardim do Éden, quando ele se encontrou com Adão. Não havia necessidade de sangue, mas desde aquela época, sua decisão foi se encontrar com o homem de volta, redimido pelo sangue. Esse tem sido o único lugar em que o companheirismo pode ser considerado por Deus. Então, você quer ter companheirismo comigo, meu amado pastor? Você quer ter companheirismo aqui com esse comedor de bolacha seca na beira do riacho? O nosso único companheirismo que eu posso ter com você é através do sangue de Cristo. Aí eu tenho companheirismo com você. Fora disso, não adianta ter companheirismo. É só falsidade, é só mentira e nada mais. O companheirismo devemos ter no sangue de Cristo. Pergunta, pastor Josemar, você tem companheirismo com quem? Você tem companheirismo lá com a igreja de Goiânia? Lá do Jonas Pimentel? Você tem companheirismo lá com o pastor Vanderlei Costa, lá de Sazerro? Você tem companheirismo lá com o pastor José Granja, lá do Rio de Janeiro? Lá de Itatiaia ou Resende? Eu digo, tenho companheirismo com todos eles, desde que ele esteja no sangue. Eu tenho companheirismo com todos os pastores da mensagem. Até mesmo com César Augusto aqui em João Pessoa. Desde que todos estejam debaixo do sangue. É isso que o irmão Brando acabou de falar. Na mensagem todas as coisas. Parágrafo 31. Vamos ter companheirismo no sangue. E o companheirismo no sangue, você precisa ter o caráter de Cristo e o amor de Cristo em sua vida, para que você possa amar uns aos outros. Foi essa mensagem que a minha mãe deixou antes de morrer, quando ela começou a falar em língua estranha, e a mensagem era que tivéssemos amor um pelos outros. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe. Vamos continuar pregando a mensagem. Eu não estou aqui para agredir a ninguém. Eu não estou aqui para agredir os pastores, não. Mas estou aqui para dar um beliscão na consciência de cada um de nós. Até mesmo na minha, para que possamos
voltar ao primeiro amor e sair dessa amnésia espiritual onde a igreja se encontra hoje. As igrejas da mensagem, irmão, está tudo nesse buraco negro. As igrejas da mensagem estão nessa amnésia espiritual. Você pode ver a condição do povo, como é que está dentro das igrejas hoje. Observa a condição espiritual desse povo, desses tabernáculos da fé, pelo Brasil afora. É preciso fazer uma reflexão. É preciso que venha alguém e ponha o dedo lá na ferida. Põe o dedo na ferida mesmo. Ou nós se consertamos, ou nós se organizamos em espírito, ou então nós estamos perdidos. Não adianta. Você pode ganhar todo o dinheiro da terra. Você pode ganhar o que for de dinheiro. Você pode abrir igreja em cada estado do Brasil. Não adianta nada se você não tiver o caráter de Cristo e se você não tiver debaixo do sangue. Fora disso, você está perdido. Amém? Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.